Galera, tudo bem com vocês? Galera, seguindo mais um vídeo do nosso conteúdo de cálculo vetorial. Galera, hoje eu trouxe para vocês, galera, a base de todo o cálculo vetorial que a gente vai precisar utilizar. Galera, o conteúdo que eu trouxe hoje foi derivadas parciais e segundas derivadas parciais, galera. Galera, quando a gente tem uma função com duas ou mais variáveis, galera, existe uma necessidade da gente fazer o chamado cálculo multivariável, que é o que? A gente fazer um cálculo com mais variáveis. O foco principal das derivadas parciais é derivar uma variável e as outras permanecerem como constantes, galera. Então, gente, vamos fazer um exemplo aqui no nosso vídeo. Eu trouxe para vocês 4 exemplos, tá certo? E galera, as segundas derivadas parciais são basicamente a gente vai derivar em relação a alguém uma vez e depois a gente vai derivar novamente. Então, galera, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui 4 exemplos, mas a gente só vai derivar a primeira e a segunda questão com as segundas derivadas parciais. Tá certo, galera? Então vamos lá. A gente utiliza, galera, essa simbologia aqui das derivadas parciais. Vamos derivar em relação a x. Essa daqui, galera, é a chamada função multivariável que a gente já viu nos vídeos de cálculo vetorial. Então vamos lá, galera. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai descer o expoente, ele vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então vai ficar 2x y a segunda. Mas como assim? O 2, galera, ele vai descer para baixo e vai diminuir uma unidade do expoente dele. 2 menos 1 vai dar 1. E toda vez quando não aparecer 1, significa que toda vez quando o expoente não aparecer, galera, significa que ele é 1. É um jeito mais formal de deixar a conta mais limpa. Agora vamos derivar em relação a y. Vamos colocar assim, derivada da função em relação a y. Esse 6, galera, ao contrário aqui que vocês estão vendo, é o símbolo das derivadas parciais, tá certo? Vamos derivar agora em relação a y. Como eu havia dito para vocês antes, o expoente, galera, ele vai descer aqui para baixo, certo? Vai descer aqui para baixo, mas agora há uma grande diferença. Esse exemplo aqui a gente deixou o y como constante, agora a gente vai deixar o x a segunda como constante. Então vai ficar 2x a segunda y, porque a gente vai diminuir uma unidade desse expoente, tá certo, galera? Vamos agora resolver esse daqui de baixo. Vamos resolver agora esse daqui de baixo. Então vamos colocar aqui derivada da função em relação a x igual a... Aqui, galera, a gente já tem uma situação meio diferente aqui, mas seguindo a mesma lógica. Como a gente está derivando em relação a x, o y ele vai permanecer constante. Então a gente vai descer o expoente, vai ficar 2 vezes 2 x, porque a gente diminuiu uma unidade, y a terceira. Mas, aqui de novo, a gente vai descer o expoente, vai ficar 3 vezes 5, x elevado a 4, y a segunda. Por quê? Porque eu diminuí uma unidade da variável x, galera. Então, resolvendo aqui, vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, xy a terceira, mais 3 vezes 5 vai dar 15, x a quarta, y a segunda. Aqui eu derivei em quem? Em relação a x. Agora eu quero derivar em relação a y. Eu quero derivar em relação a y.
Então, como é que vai ficar? Agora, a gente tem o x como constante e o y é a variável que a gente quer derivar, galera. Então, vai ficar assim. Vamos descer o expoente. 2 vezes 3, x a segunda, porque a gente só quer derivar em relação a y. E diminui uma unidade do y. Mais... Aqui a gente quer derivar em relação a quem também? Derivar em relação a y. Então o expoente vai descer e a gente diminui uma unidade. Vai ficar 3 vezes 2, x a quinta, y. Por quê? Porque eu diminui uma unidade do expoente, galera. Então vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6, x a segunda, y a segunda, mais 3 vezes 2 vai dar 6 também. Vai ficar 6x a quinta, y. Essa daqui, galera, são as nossas respostas. São as nossas respostas. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês de novo as derivadas de segunda ordem, tá certo, galera? Então, galera, vamos derivar essa função aqui. Essa daqui, galera, já é mais complexa, tá certo? Significa o quê? Se tem z aqui, eu quero derivar em relação a x, derivar em relação a y e derivar em relação a z. Detalhe, galera, se essa simbologia ela pesar muito na hora que você estiver fazendo a conta, a gente pode usar esse termo aqui, galera. A gente pode usar essa outra simbologia aqui, que ela é mais leve. Tá certo, galera? Deixa eu só colocar aqui as variáveis da função. Então, galera, a gente vai derivar em relação a quem aqui? Vamos derivar em relação a x. Vai ficar, como eu havia dito para vocês aqui, agora a gente vai fazer de cabeça. Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, diminui uma unidade do expoente. E as outras permanecem como constantes. Tá certo? As outras vão permanecer como constantes. A gente quer derivar em relação a quem agora? Em relação a y. A derivada de e na y é a própria e elevado a y. Então vai ficar 2x a segunda, porque eu só quero derivar em relação a y. Secante de z. Pronto, galera. A derivada de e na y é a própria e na y. Derivando em relação a z agora, a gente vai tratar como constante as demais variáveis e derivar apenas em relação a z. Então vai ficar 2x a segunda e na y. A derivada de secante, galera, é secante de z tangente de z, galera. Só isso. Agora vamos derivar, galera, essa função aqui também. Então vamos lá, galera. Vamos colocar aqui a simbologia novamente. Vamos derivar em relação a x. Eu quero derivar agora em relação a x, galera. Então vai ficar como eu havia dito para vocês, a gente vai baixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Como eu quero derivar em relação à minha variável, que é x, vai ficar 4x, y a quinta, z a sexta, mais a derivada de cosseno, galera, é menos seno de x. Menos seno de x. Só que não vai dar para vai dar para colocar assim. Y a quinta, z a segunda. As outras, galera, a gente deixa apenas como constante. Derivando em relação... Opa, aqui tem um erro aqui. É derivada da função.
derivada da função em relação a y de x. Agora, galera, eu quero derivar em relação a y. Como é que vai ficar aqui? Como eu havia dito para vocês, a gente vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Aqui tem quanto? Tem 5. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Vai ficar 10 x a segunda, y a quarta, z a sexta, mais... Aqui a gente vai tratar essas demais derivadas como constante, aliás, as variáveis como constantes, cosseno de x. Eu quero derivar, galera, em relação a quem? Eu quero derivar em relação a x, em relação a y, galera, perdão. A gente vai colocar o expoente para baixo. Y a quarta, z a segunda. A gente vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Se essa questão ficou meio confusa para vocês, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar nos comentários, tá certo? Derivando em relação a z agora, a variável que eu quero derivar é apenas em relação a z, galera. Então vai ficar como? 2 vezes 6 dá 12. Vai ficar 12 x a segunda, y a quinta, z a quinta. Porque eu derivei apenas em relação a z nessa questão aqui, galera. E agora a gente quer derivar em relação a quem? A outra parte. Então vamos lá. A gente vai abaixar o expoente, galera, e diminuir mais uma unidade dele. Vai ficar 2 cosseno de x, y a quinta, z, galera. Por quê? Porque eu diminui uma unidade do expoente. Agora, galera, vamos resolver de novo essa questão aqui. Galera, como aqui são derivadas de segunda ordem, essas aqui são as derivadas de primeira ordem. Por quê? Porque eu derivei apenas uma vez, mas eu quero derivar novamente, galera. Então vai ficar assim. A gente vai derivar novamente a função, só que dessa vez é com uma simbologia diferente. Esse 2 aqui, ele quer dizer que é uma derivada de segunda ordem. Então vai ficar derivada de 2 xy a segunda, e vai ser igual a 2 y a segunda. Por quê? Porque esse x aqui, ele virou 1, galera. Tá certo? Por isso que a gente corta esse x. Como não tem expoente aqui em cima, o expoente é 1, galera. Esse x aqui, ele é substituído por 1. E todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Tá certo, galera? Por isso que o x ele some. Vai ficar agora derivado de segunda ordem da função, perdão, galera, em relação a y de 2x a segunda y. Agora, quem é que vai sumir na minha função? Vai ser o y, porque como tem um expoente 1, galera, todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então vai ficar 2x a segunda. Se tivesse uma variável aqui em cima, por exemplo 2, a gente aplicaria a regra normal. Mas como não tem expoente aqui em cima, o expoente é 1, ele vai sumir. Por quê? Porque ele vai virar 1, galera. E a mesma coisa, galera, é nesse exemplo aqui. Mas esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá certo, galera? Para derivar essa expressão aqui novamente, que é o que? Uma derivada de segunda ordem. Que é uma derivada de segunda ordem.
Vou deixar para vocês fazerem em casa esse exemplo aqui. É somente, galera, você derivar de novo. Derivada de segunda ordem é só basicamente você derivar uma vez e depois derivar novamente com o resultado que deu na primeira derivada parcial, tá certo, galera? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Tá certo? E derivadas parciais, galera, é a base do cálculo vetorial. A gente não vai conseguir resolver questões de gradiente, divergente, rotacional e laplaciano sem saber derivadas parciais. As derivadas parciais é a base de todo o cálculo vetorial, galera. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo, galera. Se Deus quiser.